Como falar o alemão do dia a dia em 6 meses? Imagine você falando alemão com autonomia em poucos meses e como isso ajudaria a mudar a tua vida para melhor. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses e se tornar independente no alemão para resolver as coisas do dia a dia sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão, seja Alemanha, Áustria ou Suíça. Essa aula aqui traz ensinamentos que vão te ajudar a falar o alemão do dia a dia em 6 meses e a se tornar independente. Obviamente, é uma grande oportunidade para você que quer acelerar seu aprendizado de alemão e quer conduzir uma vida melhor num país que fala alemão. Hoje eu vou abordar um assunto que vocês me pedem muito, que inclusive às vezes é um pouquinho polêmico, né? Como falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Obviamente, se você aplicar as estratégias e técnicas corretas, você consegue acelerar bastante seu aprendizado. Mas é importante não confundir. Independência não tem nada a ver com fluência, né? Então, realmente, você consegue aprender alemão em 6 meses, desde que você foque na independência. Então, independência não é você realmente falar livremente em alemão sem cometer erros. Obviamente, você vai cometer erros. Ser independente no alemão não é saber todas as palavras da língua alemã. Você, obviamente, vai precisar continuar aprendendo vocabulário e tudo mais. Ser independente no alemão não é você realmente falar sem pausas. Quando você conversa em português, você com certeza comete erros, você realmente pausa às vezes para falar alguma coisa, você não sabe todas as palavras no português, então como é que você vai querer que seja diferente em alemão? Obviamente, ser independente não é ser perfeito no alemão. E ser independente também não é você realmente saber termos técnicos de várias áreas da ciência, de coisas que você realmente nem sabe direito em português, como é que você vai saber em alemão? Ser independente no alemão é você falar com autonomia, de maneira coesa e eficiente. Coesa para que as pessoas entendam e eficiente para que você resolva uma necessidade ou um desejo que você tem. Então, realmente, ser independente é resolver as coisas do seu dia a dia sem pedir ajuda de ninguém, sem ficar suplicando, ter que pagar ninguém para resolver para você. É muito importante eu confessar que se eu soubesse desse conteúdo quando eu estava no início, as coisas teriam sido bem diferentes. Eu com certeza teria tido muito mais confiança na hora de me comunicar em alemão e certamente eu teria aprendido em poucos meses usando as estratégias que eu passo para os meus alunos hoje. Aqui nas redes sociais eu não consigo trazer tudo que está no meu programa até a independência no alemão, mas eu consigo trazer ensinamentos valiosos de maneira compilada que com certeza vão te ajudar na sua trajetória de acelerar o aprendizado de alemão. Essa aula aqui com certeza não é um conteúdo que os cursos tradicionais de alemão abordam. Por que não? Porque se eles acelerassem o aprendizado de vocês, eles perderiam mensalidades. Obviamente, um curso tradicional não tem interesse em acelerar teu aprendizado. Essa aula aqui não é um conteúdo que foge da realidade, é algo que você realmente não vai utilizar, que você vai perder seu tempo. Muito pelo contrário. Essa aula aqui vai ajudar a acelerar teu aprendizado e vai fazer com que você realmente fique mais perto do teu objetivo de ser independente no alemão. Alguns de vocês têm o objetivo de falar alemão dentro de alguns anos, e tá tudo bem com isso. Mas meu objetivo aqui é realmente acelerar o aprendizado de quem não tem muito tempo a perder e quer mudar de vida o quanto antes. Então eu já adianto, fica comigo até o final, anota tudo, porque não tem conteúdo assim na internet, não como eu vou mostrar para vocês. E eu preparei um material que está na minha tela aqui, e é muito importante realmente que vocês anotem, pausem o vídeo agora, caneta e papel, porque vou passar muita informação. Olha só, o que é alemão do dia a dia? Algumas pessoas confundem e acham que nas escolas tradicionais elas estão estudando o alemão do dia a dia e que essas escolas tradicionais estão preparando para você realmente conduzir uma vida num país que fala alemão. E aí elas recebem material extremamente formal, todo quadradão, com dicas de pronúncia que não se aplicam na realidade. Vou dar um exemplo. A palavra água em alemão. Meu professor de alemão, porque eu fiz curso tradicional aqui na Alemanha, né? Por isso que eu tenho propriedade para falar. O meu professor falava o seguinte: Wasser. Professor, como é que pronuncia essa palavra? Ele falava Wasser, Wasser. Só que nenhum alemão no dia a dia fala Wasser. Fala Wasser. O final é R com som de A. Wasser, A, Wasser, Wasser. Aí ele falava, professor, como é que fala mãe em alemão? Ele, Mutter. Esse final ele falava EA, devagarinho. Depois eu vi que quando ele falava devagarinho uma palavra, era uma coisa. Quando ele se comunicava de maneira normal, era uma outra coisa. Aí eu pensava, cara, não seria muito mais interessante ele realmente pronunciar de uma maneira natural como ele realmente pronuncia, como ele realmente fala quando ele está conversando normalmente? Porque quando você está conversando com uma pessoa, ela está se comunicando de uma maneira natural, ela não está realmente pronunciando tudo bem devagarinho, de uma maneira
que vai soar realmente diferente do que é utilizado na prática. Da mesma forma, em português temos a palavra peixe. Se alguém perguntar para mim, um gringo perguntar para mim assim, pô, como é que você pronuncia essa palavra aqui? Eu vou falar assim, ó, peixe, peixe, peixe. Eu pronuncio assim. Aí eles vão falar, pô, pensei que era peixe, peixe. Fala, pô, eu não sei se tem algum brasileiro que fala assim, mas eu falo peixe. Da mesma forma, se ele falar assim, poxa, como é que pronuncia essa palavra aqui? Me mostrar a palavra muito, eu vou falar assim para ele, ó, a gente coloca 2 N's nessa palavra que não existem. A gente fala muito, e o final é com som de U. Muito, muito. Ele fala, pô, mas não é muito, não? Muito. Não. A gente acaba colocando N's aí onde não existem na palavra, né? Então a gente fala muito, muito. Entende? Então, assim, eu acho que a maneira eficiente de você ensinar pronúncia para alguém é realmente você falar como você fala, como é falado ali aquele idioma naquele país ou naquela região. Entende? Então, assim, num curso tradicional, você vai trabalhar, então, com material mais formal, com dicas de pronúncia que muitas vezes não se aplicam, realmente os alemães não falam assim no dia a dia, com áudios que são extremamente ineficientes. Por quê? Aquele áudio muito claro e limpo que você está ouvindo no curso tradicional, quando você está na rua, tem ruído, as pessoas falam um pouco mais baixo, o timbre de voz não é tão claro quanto um profissional que foi contratado por uma editora para gravar ali um audiolivro, para gravar ali trechos daquele livro, e a voz da pessoa é simplesmente linda e maravilhosa, super clara, falando devagarinho. Isso realmente não vai te ajudar com eficiência. Por quê? No dia a dia, os alemães falam diferente. Raviri, você está me dizendo que eu tenho que pegar um áudio, então, cheio de ruído, com a pessoa falando baixo, e com a voz fanha, ou sei lá o que for. Não, não é isso que eu estou falando. Nem 8 nem 80, mas também você não pode ir para um áudio extremamente limpo e claro, com a voz de locutor, porque isso realmente é bem diferente da realidade. E aí você vicia nesse tipo de áudio, no dia a dia realmente as coisas são diferentes. Além disso, o conteúdo do áudio foca muito no formal. Vou te dar um exemplo. Você aprende, por exemplo, a seguinte pergunta: Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Aí você ouve isso lá no áudio. Ah, woher kommen Sie? De onde o senhor ou a senhora vem? No dia a dia, você está na festinha, o alemão chega para você e fala assim: Wo kommst du her? Wo kommst du her? E você fica sem entender. Wo kommst du her? Que é isso? Na verdade é woher kommst du. Mas a palavra woher, no dia a dia, eles separam também. Wo kommst du her? E no livro, principalmente quando eu estudei, não tinha isso. Então, no dia a dia, eu não ouvi woher kommen Sie, eu ouvi Wo kommst du her? E na hora eu não consegui entender direito, fui entender minutos depois, perguntando para a pessoa ali o que ela quis dizer e tudo mais, entende? Então, realmente, você tem que ter acesso, óbvio, ao alemão formal, mas também ao alemão informal. Se você tiver acesso só ao alemão formal, realmente você não vai aprender o alemão do dia a dia e vai ter essa sensação de que você não sabe alemão, porque no dia a dia você não entende as pessoas direito e você vai achar que todo mundo fala muito rápido. Claro que existem pessoas que falam muito rápido, mas usando técnicas, você vai perceber que não é necessariamente o fato de pessoas falarem rápido. É que nem em português. Tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar e tem gente que fala numa velocidade mediana. De uma forma geral, as pessoas estão falando numa velocidade mediana, numa velocidade natural em relação àquele idioma e tudo mais. É você que não tem o ouvido treinado para entender aquele idioma. E um curso tradicional, infelizmente, não treina teu ouvido para que você entenda o alemão do dia a dia. Um outro exemplo. Eu tenho um microfone aqui, ó, extremamente profissional. Quem conhece de sonorização, de microfone, sabe que esse é um microfone aqui usado em vários estúdios profissionais no mundo inteiro. Só que com as pessoas que trabalham comigo, as alemãs que trabalham comigo, gravando áudios, eu não coloco elas para usar esse microfone. Elas falam, por que não? Eu falo, grava no celular. Grava no celular como se fosse uma mensagem de WhatsApp. Por quê? Porque eu quero que os alunos eles tenham uma experiência mais natural de alemão, não uma coisa extremamente clara e etc, sabe? Claro que é importante ouvir claramente a pronúncia, não estou dizendo que tem que ser uma pronúncia com chiado, o que você não consiga entender direito. Não é isso. Obviamente, na aula de fonética, eu trabalho tudo devagarinho, fonética por fonética, letra por letra, sílabas e etc. Mas quando você estiver ouvindo um áudio em alemão, é muito importante que esse áudio não seja muito lento, e também não seja muito veloz, seja ali numa velocidade mediana, e você vai ouvir esse áudio dezenas de vezes até acostumar e tudo mais. E, obviamente, o conteúdo desse áudio tem que ser um conteúdo voltado para um aspecto prático do dia a dia, algo que realmente vai te ajudar a resolver uma necessidade ou um desejo que você tem do dia a dia. Se for algo da ciência, alguma coisa assim que realmente
voltado para alguma pesquisa científica e não é a sua área e tudo mais, é um áudio ineficiente. Você está aprendendo um vocabulário que você não vai utilizar, você está aprendendo uma formalidade desnecessária. Além disso, quando você usa o tempo inteiro zi nos livros didáticos, no dia a dia, a depender da situação, se for uma situação informal, você vai ouvir du, né? Realmente é muito importante que você tenha acesso, obviamente, ao alemão formal, mas também ao alemão informal. Então, o que é alemão do dia a dia, então? Alemão do dia a dia é realmente você se comunicar de forma prática e natural, exatamente como um nativo faz. É claro que se você for adulto, você, obviamente, vai demorar muito tempo para você chegar à fluência, vai demorar muito tempo para você usar determinadas gírias e expressões, mas você precisa mapear e saber aquilo que é realmente mais utilizado em relação a gíria, xingamento e expressão, e você precisa dominar a fonética para que você realmente consiga ter uma boa pronúncia. Não é que você vai ter o mesmo sotaque do nativo ou da nativa, mas você consegue ter a mesma pronúncia, conseguir pronunciar com clareza. Sotaque é uma coisa, pronúncia é uma outra coisa. Então, realmente, alemão do dia a dia é você focar em usar expressões, saber usar expressões. No dia a dia em português, você já falou algo do tipo, vou me abrir contigo aqui, deixa eu me abrir contigo, né? Me abrir com você, isso é uma expressão. Vou abrir o jogo contigo, vou abrir o jogo com você, é uma expressão. Valeu pelo toque. Pô, brigadão, valeu pelo toque. A pessoa não te tocou, né? Realmente valeu pelo toque é uma expressão que você provavelmente usa ou já ouviu em português. Obviamente, em alemão tem essas expressões que você vai ouvir com muita frequência e é muito bom que você fale algumas delas porque você vai soar muito mais natural. Existem frases feitas em qualquer idioma, então em alemão também tem várias frases feitas que você consegue aprender e utilizar no seu dia a dia. É muito importante, como eu falei, o jeito certo realmente de você aprender o alemão do dia a dia é aprender a pronúncia real das palavras. Eu dei um exemplo com a palavra água em alemão. Não é Wasser, Wasser, Wasser. Simples assim, Wasser. Ou então a palavra paz em alemão. Você vai aprender como eles falam. Eltern, Eltern. É mais fácil do que parece. Então você vê lá ERN no final da palavra, você pensa, caramba, ERN aqui, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Som de AN, som de Eltern. E aí tá resolvido, entende? Então você tem que ter acesso à pronúncia real das palavras. Você tem que ter acesso a textos e áudios voltados para o dia a dia. A depender do texto, tem um xingamento no texto? Tem um xingamento no texto. Se tem uma expressão coloquial, tem uma expressão coloquial, é um texto informal, usando do e etc. É um texto informal ali que você precisa ter acesso para que você se aproxime do alemão falado no dia a dia. Enquanto você estiver focado no material didático, site de notícia, em dicas que o curso tradicional te passa, você realmente vai demorar muitos anos para ser independente no alemão. E para ser fluente, pior ainda, vai demorar muito mais, porque a independência você realmente consegue alcançar antes de você alcançar a fluência. Quais são os benefícios de você alcançar a independência no alemão? Ou seja, de você realmente aprender o alemão do dia a dia, focar nisso. Eu anotei para vocês aqui. Primeiro benefício, resolver as coisas do dia a dia sozinho ou sozinha. Realmente, você vai conseguir ter autonomia no idioma se você focar no alemão que é usado no dia a dia. E quando eu falo isso, não estou falando de gíria. O alemão do dia a dia, Ravilha, é você falar de uma forma 100% coloquial, falar gíria de mano, não sei o quê. Não, não é isso que eu estou falando. Dominar o alemão do dia a dia é dominar os aspectos práticos, as várias áreas que você atua no dia a dia. Farmácia, supermercado, assuntos do seu trabalho, escola do filho, universidade, biblioteca, setor estrangeiro, médico, enfim, padaria. É você dominar o vocabulário que você mais utiliza nesses vários ambientes e você conseguir falar isso com autonomia. Você falar isso com uma boa pronúncia para que você realmente se faça entender e consiga entender mais facilmente as pessoas, beleza? Você realmente focar no alemão do dia a dia vai fazer com que você soe mais natural e você vai ser melhor entendido pelas pessoas. Você vai entender bem melhor o alemão falado no dia a dia, porque, como eu falei, se você focar nesses áudios que são passados pelos cursos tradicionais, você está adiando o seu sucesso, ou seja, a sua independência no idioma. Por que eu estou chamando isso de sucesso? Pô, sucesso não é você realmente viver uma vida plena, se sentir mais integrado, sair na rua e conseguir resolver as coisas e entender as pessoas. Como eu estou dizendo,
Ninguém no dia a dia fala exatamente como está no livro, salvo raras exceções, ou alguma coisa, ou numa situação muito, muito formal. Mas mesmo nas situações formais, a fala ela é muito mais dinâmica do que algo que está escrito ali no livro. Na fala a gente faz pausas, a gente usa locuções, conectores, né? Realmente tem um lance da fala conectada, que você já às vezes juntar uma palavra na outra na hora de falar. Então realmente você precisa ter acesso a esse tipo de conteúdo, a essas técnicas, para que você domine o alemão do dia a dia. Quando você sabe o alemão do dia a dia, você se sente muito mais integrado. Porque imagine só, você entra dentro do trem e antes de focar no alemão do dia a dia, você não entendia ninguém. Depois de focar no alemão do dia a dia, você começa a pegar umas expressões ali, outra expressão aqui, você começa a entender algumas pessoas conversando, ou alguém te aborda e você entende. Você começa a se sentir parte de um todo, você começa a se sentir mais integrado, e aquela sensação de isolamento, de quero voltar para o Brasil, aqui é muito ruim, ela começa a diminuir drasticamente por causa dessa sensação de estar se sentindo parte de um todo. Você, ao alcançar, ao saber o alemão do dia a dia, você consegue fazer mais amizades, com certeza, e realmente você vai conversar com o nativo, ele vai te entender melhor e você vai entendê-lo melhor. Falar o alemão do dia a dia vai te ajudar a realmente diminuir aquele sentimento de impotência. O que é o sentimento de impotência? Sai para resolver uma coisa e não consegue. Quer falar uma coisa e não consegue. Alguém te trata mal, você não consegue se defender. Alguém trata mal teu filho, você não consegue defender teu filho. Então, realmente, você dominar o alemão do dia a dia vai fazer com que esse domínio diminua a sensação de impotência e de frustração. Frustração é esse sentimento, né, de, poxa, eu estou me dedicando tanto aqui e não está tendo resultado. Às vezes você é uma pessoa realmente muito dedicada, estuda, faz o que tem que ser feito, o curso fala, faz tal coisa, você faz, etc. E depois você percebe, poxa, tem 6 meses, tem um ano que eu estou fazendo o curso e realmente eu não me sinto independente no idioma alemão. Não é culpa sua, é culpa de uma metodologia completamente quadrada que faz com que você realmente não atinja o objetivo de ser independente no idioma, porque eles não focam no alemão do dia a dia. Eles focam em você passar numa prova e essa prova não prova nada, ou seja, muitas vezes você tem um certificado de alemão de B1, de B2, e aí no dia a dia você realmente não consegue utilizar o alemão que você supostamente tem por causa de um papel, que é aquela prova ali falando que você passou no B1 ou no B2. Então, é um grande engano pensar que um certificado vai te trazer autonomia no idioma. Não vai. Eu tenho centenas de exemplos de pessoas que já me procuraram e quando eu perguntei qual é o teu nível de alemão, qual é a tua expectativa, qual é o teu nível de alemão, você é uma pessoa comprometida, e na hora de responder o nível de alemão, a pessoa falava assim, teoricamente eu tenho um B2, eu tenho um certificado de B2. Na prática, eu me sinto A1. Ah, eu tenho um B1, na prática eu me sinto A2. Ah, eu tenho C1, na prática eu me sinto A2. Entende? Então, isso é muito comum em alemão. A pessoa às vezes tem um certificado, só que ela se sente no nível bem inferior àquele certificado que ela tem. E por que isso? Porque o foco de passar numa prova realmente se distancia do foco de você realmente ser independente no dia a dia e entender o alemão falado. O alemão falado é um alemão mais natural, não está ali naquela formalidade que tem nos livros. Um outro benefício de você falar o alemão do dia a dia é que você economiza financeiramente. Muita gente, principalmente quem está no início, paga tradutor. Precisa resolver coisa de renovação de visto, paga alguém para ir junto para resolver. Obviamente, tem muita gente que consegue, às vezes, um colega, um amigo de amigo e tal, e tem muita gente que não gosta de ficar pedindo favor e prefere pagar. Só que aí você consegue economizar financeiramente quando você atinge essa independência. Dominar o alemão do dia a dia, com certeza, vai elevar a tua autoconfiança e tua autoestima. Com certeza, se você realmente tem autonomia, consegue resolver as coisas, faz amizades, se comunica em alemão, ouve alemão e entende. Claro que você não vai entender tudo o tempo todo, nem vai conseguir falar tudo o tempo todo, não é disso que eu estou falando. Mas é possível você mapear, focar no alemão voltado só para o dia a dia. Um alemão voltado só para essas áreas que você costuma atuar no seu dia a dia. Então, quando você foca no alemão do dia a dia e consegue atingir esse objetivo de ser independente no idioma, você é visto com outros olhos pelas pessoas. Não só alemães que vão realmente perceber que você sabe o idioma, você vai receber elogios por isso. Nossa, sua pronúncia é maravilhosa. Nossa, você fala alemão usando gírias e expressões e tal. Até quanto tempo você mora aqui e tudo mais? Às vezes você fala, moro aqui tem 1 ano, tem 2 anos. A pessoa, quê?
caramba, como é que pode isso e tudo mais? Porque você usou técnicas e estratégias que aceleram o aprendizado. Um aprendizado voltado para a independência e não para a fluência. A fluência pode demorar vários e vários anos. Saber o alemão do dia a dia vai te trazer mais oportunidades de trabalho. Vou te falar por quê. Quando você vai numa entrevista de emprego, via de regra, o empregador, ele não quer saber se você tem um certificado de alemão. Ele quer saber se você fala alemão e um alemão compatível àquela vaga que você está pleiteando. E aí você vai na entrevista de emprego e você, sendo uma pessoa que é independente no idioma, que tem uma pronúncia boa e focou no alemão do dia a dia, vai falar de uma forma mais natural. E ainda que você cometa alguns erros, esse entrevistador, entrevistadora, vai falar assim, pô, o alemão dessa pessoa é suficiente para trabalhar aqui na minha empresa e tudo mais. A pessoa está preparada para isso. Ou às vezes você manda muito bem na gramática, chega na entrevista todo quadradão, não entende direito o alemão do dia a dia, e às vezes aquela entrevista ali é uma entrevista mais casual. E aí você não entende o que a pessoa está te perguntando e não consegue a vaga, mesmo às vezes tendo um alemão gramatical superior a alguém que já está dominando o alemão do dia a dia, porque focou nisso. Focar no alemão do dia a dia realmente traz a possibilidade de ter essa independência. Você, não estou gostando da Alemanha, vá para a Suíça, não estou gostando da Suíça, vou para a Áustria. Enfim, realmente te vai abrir várias possibilidades. Se dedicar para aprender o alemão do dia a dia pode retardar o Alzheimer. Lembrando que a pronúncia em alemão é Alzheimer. Alzheimer. E eu separei um estudo aqui para vocês, que é o seguinte. Quando você fala um outro idioma, que não só o português, você pratica exercícios neurais. Isso faz com que seu cérebro fique mais ativo. E aí rolou um estudo na Universidade Vita Salute San Raffaele, na Itália. Eu não sei italiano, então a pronúncia provavelmente está errada. Mas rolou um estudo nessa universidade que analisou a massa cinzenta de 95 moradores do norte do país europeu. Todos apresentavam sintomas de Alzheimer. Do grupo dessas 95 pessoas, 45 falavam fluentemente italiano e alemão, 45. Os outros só falavam um idioma. Os resultados mostraram que as pessoas que falavam mais de um idioma foram diagnosticados com Alzheimer 5 anos mais tarde, em comparação com quem só falava um idioma. Então, realmente, se dedicar ao alemão pode ajudar até na questão da saúde. Você pode retardar uma doença que é tão grave assim. E agora, quais são os malefícios de você não saber o alemão do dia a dia? Depender dos outros para resolver coisas simples. Realmente é algo muito, muito comum aqui na Alemanha, nos países que falam alemão. Um outro problema é que você vai soar com pronúncia muito ruim e ser mal compreendido e também não vai compreender as pessoas direito. Porque ser independente no idioma alemão, focar no alemão do dia a dia envolve você ter uma pronúncia mais clara e mais natural, realmente pronunciar como as pessoas pronunciam ali naquela região que você mora. Um outro malefício de você não saber o alemão do dia a dia é você, obviamente, não entender o alemão falado no dia a dia. Você foca tanto no que os cursos tradicionais realmente te passa que o alemão do dia a dia fica prejudicado. Realmente você não entende as expressões, não entende as gírias, não entende às vezes algum xingamento, alguém te insulta e você não entende, alguém te aborda e você não entende, porque muitas vezes o alemão que está no livro didático não é o alemão que está na rua e você tem que ter acesso às duas formas de falar, o alemão formal e o alemão informal. Um outro malefício de você não saber o alemão do dia a dia é você realmente se sentir vivendo numa bolha com seus amigos brasileiros, sua família brasileira, seus parentes brasileiros. Um outro malefício de não saber alemão do dia a dia é que você deixa de fazer amizades com nativos. Você tem quase que diariamente um sentimento de impotência e frustração. Impotência porque você realmente não consegue resolver as coisas sozinho, ficar dependendo de uma outra pessoa, recebe uma carta, não consegue entender, tem medo de atender uma ligação telefônica, de fazer um telefonema. Então, um sentimento de impotência. Você sabe que você é capaz, mas de alguma forma, por não saber o idioma, você tem esse sentimento de que realmente você não consegue fazer sozinho, você depende dos outros e tudo mais. Um outro problema de não saber o alemão do dia a dia é que você, muitas vezes, paga tradutor para resolver coisas que você poderia resolver no setor estrangeiro, por exemplo. Você tem, frequentemente, baixa autoconfiança e baixa autoestima. Então, imagine só, em português você é a pessoa mais autoconfiante do mundo, mas na hora que você tem que falar em alemão numa loja, vai trocar uma calça, uma coisa simples, trocar uma calça, trocar uma blusa, trocar um vestido, você naquele momento se sente pequena ou pequeno ao conversar com um nativo ali. Às vezes fala olhando para o chão, cabeça um pouquinho baixa e tudo mais. Esse sentimento de
realmente baixa autoestima, baixa autoconfiança, só porque não é independente no idioma alemão. Acontece também de você, às vezes, ser desrespeitado em algumas situações, né, por não saber o alemão do dia a dia, e aí muitos aproveitadores percebem que a autoestima está baixa e realmente montam em cima, né, realmente vai se aproveitar dessa fraqueza. Agora eu vou entrar aqui num papo muito sério contigo. Quando você não é independente no idioma alemão, quando você não sabe o alemão do dia a dia, vem muito brasileiro com boas intenções, entre aspas, ou com te dar um ombro amigo ali, que de amigo não tem nada, dizendo que é normal, que a pessoa também desistiu do idioma alemão, porque é um idioma muito complicado, e etc, etc. E você acaba também desistindo, achando que você não é capaz, e pegando a influência de uma pessoa que não quer que você cresça. Porque, normalmente, quando a gente cresce, as pessoas não gostam quando a gente cresce, porque isso, de alguma forma, o nosso sucesso mostra para elas que elas são medíocres e que elas desistiram, não correram atrás e tudo mais. Então, o que eu tenho para te dizer é: corra atrás dos seus sonhos e module seu ambiente. O que é modular seu ambiente? Quando você encontrar uma pessoa, chega para você e fala assim: ah, não, mas é porque o alemão é muito difícil, é isso mesmo, eu já desisti também, etc, não sei o quê. Não caia nessa. Você é capaz de aprender, você é capaz de mudar a sua realidade, desde que você aplique as estratégias corretas para que você realmente aprenda com mais leveza e aprenda mais rápido. Não se deixe abater e não ande com pessoas que querem te puxar para baixo. Obviamente, se às vezes é um amigo, pode ser que a pessoa não tenha uma intenção ali realmente negativa em relação a você, mesmo falando isso, pode ser que a pessoa não queira o seu mal ali de uma maneira consciente, mas não vale a pena você ouvir esse tipo de coisa e internalizar algo que é desmotivador. Deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro e continue no seu objetivo de ser independente no alemão. Quando você não sabe o alemão do dia a dia, você perde oportunidade de emprego, você diminui as chances de mudar com mais facilidade para qualquer país que fala alemão, e você, como eu disse agora há pouco, você pode realmente ter uma doença grave como o Alzheimer mais cedo do que poderia. Tem uma pergunta que eu recebo muito que é a seguinte: Ravili, como é que você alcançou, como é que você conseguiu aprender o alemão do dia a dia? E a resposta é a seguinte: não foi nada fácil. Anos batendo cabeça, muito estresse, caindo, levantando, dependendo de ex-namorada, gastando rios de dinheiro com curso de alemão, com livro, com muita coisa. Então, eu passei por muita situação desafiadora e eu não desisti. Eu continuei correndo atrás, dei muita aula de alemão de graça também, porque, estrategicamente falando, é bom quando você ensina algo para alguém. E, realmente, eu aprendi muita coisa que eu nunca mais usei depois. Hoje, eu sou fluente no idioma alemão, mas tem muita coisa que eu aprendi eu não uso no meu dia a dia. Eu estou na metade do mestrado em Direito Alemão, extremamente desafiador, muita terminologia jurídica, um alemão extremamente formal, e aí eu olho, nada disso é utilizado no dia a dia quando um brasileiro, por exemplo, tem que resolver uma necessidade ou quer expressar um desejo ali numa coisa simples, num restaurante, ou reclamar de algum serviço ou produto que chegou errado e tudo mais. Então, realmente, para o dia a dia, você precisa de muito menos do que aquilo que eu realmente corri atrás para conseguir. Então, é por isso que eu estou aqui, porque através de muito erro que eu cometi, eu percebi o que é que não funciona e se o que é que realmente funciona para que você seja independente no alemão. Eu consigo guiar vocês por um caminho que é mais rápido, que você vai andar em linha reta para se tornar independente no alemão. Para deixar tudo mais claro, eu quis fazer para vocês aqui uma lista de erros e acertos em relação ao aprendizado de alemão. Olha só, erros. Ter me matriculado num curso tradicional de alemão. Um grande erro que eu cometi. Por quê? Na minha crença, a minha crença era a seguinte: se eu me matricular no curso tradicional de alemão, eu vou aprender mais rápido, porque eu vou ouvir tudo em alemão e eu vou estar ali imerso. O problema foi o seguinte: muita coisa passou batido. Ficou muita lacuna que me gerou insegurança, muita dica de pronúncia que não era a pronúncia ali real, e um alemão extremamente formal que minha ex-namorada alemã falava de um jeito, os amigos dela, os pais dela e tudo mais, e num curso estava aprendendo uma outra coisa. Claro, não é que no curso estava aprendendo chinês e no dia a dia era alemão, não é isso que eu estou falando. Claro que algumas coisas que eu aprendia no curso serviam também para o dia a dia, mas poucas coisas. Poucas coisas. O curso, se focasse no alemão voltado para o dia a dia, com as dicas de pronúncia, pronome, usar mais o pronome du, utilizar um vocabulário mais real, utilizar expressões coloquiais do dia a dia e não ditado, que as pessoas nem falam mais e tudo mais, realmente isso teria ajudado muito mais do que o alemão que eu aprendi no curso tradicional.
Outro erro, ter acreditado que se eu tivesse o C1 em alemão, que se eu finalizasse umas 4 gramáticas, eu seria fluente no idioma. Eu tinha essa crença antes. Claro que um lado mais sábio, de alguma forma, pensava, não, acho que não vai ser assim não. Mas o outro lado falava assim, não, mas vai ajudar sim. Você tem que dominar a gramática, porque se você dominar a gramática, seu nível de alemão é extremamente alto e você provavelmente vai estar ali bem próximo da fluência. Não é assim que funciona na prática. Não é o seu nível gramatical que vai determinar se você manda muito bem ou não. Claro que a gramática vai ajudar, vai te dar uma estrutura em relação ao idioma, só que não pode ser só gramática, tem que ter vocabulário, tem que ter pronúncia, tem que ter expressão, tem que aprender até xingamento. Então, realmente, é uma coisa assim mais completa, né? Um estudo holístico, mais completo. Não é para focar numa coisa só. Não é achar que a gramática vai resolver o seu problema. Porque se você tiver um excelente B1, já é suficiente para você ter independência. Um excelente B1 com alguns assuntos de B2 e C1, em relação à parte gramatical, já é suficiente para você ser um falante independente. Um outro erro, ter consumido muito conteúdo que é diferente do alemão falado no dia a dia. Então, qual era a minha crença? Todo dia eu vou acordar e vou ler uma matéria no jornal. Eu abri um site chamado Tagesschau. Eu abri esse site e lia com muita dificuldade a notícia que estava lá. Um alemão extremamente formal. O que estava lá realmente não me ajudou a entender o alemão do dia a dia. Eu passei muito tempo lendo artigo científico, coisa de jornal, achando que isso ia me dar uma desenvoltura no dia a dia e tudo mais. No dia a dia eu estava falando alemão todo quadradão, que ninguém usava. As pessoas chegavam para mim e falavam com frequência assim, caramba, por que você está usando essa palavra? Quase ninguém usa. Use essa. Por que você está usando esse verbo? Quase ninguém use esse. Aí eu, cara, mas esse verbo que você está falando eu já conheço. Aí a pessoa, por que você não usa então? Aí eu, sempre, ou seja, eu estava indo além do que era necessário. Ou seja, eu estava batendo cabeça sem necessidade. Né? Foca no feijão com arroz. Foca naquilo que é falado, que você vai ouvir, entende? Se você percebe, pô, nessa circunstância, o alemão, 90% dos alemães vão usar essa frase. Cara, você tem que dominar essa frase. Para de ficar colocando chifre onde não tem, sei lá o quê. Você vai falar aquilo que é usado. Porque aquilo que é usado é que vai fazer com que você realmente se comunique, que você aprenda com mais facilidade, mais velocidade. Né? Então, muito jornal, às vezes literatura. Tem alguns autores que eu gosto muito, que eu li em português. Dostoiévski, Tolstói, Hermann Hesse, que é um alemão. E eu queria ler em alemão isso. Aí eu ia ler e achava, pô, quando eu terminar esse livro aqui, um livro em alemão, vou estar com vocabulário massa para me comunicar e tudo mais. Ou às vezes um livro com edição antiga, um alemão mais antigo, eu estava lendo ali, batendo cabeça com coisas que realmente não me ajudaram no dia a dia. Pô, você gosta de literatura, gosta muito? Pega um romance, pega um livro mais pop, entre aspas. Um livro assim com a linguagem mais natural, com diálogo, com personagens. Aí vai se aproximar um pouquinho mais do dia a dia, né? Acertos. Vamos lá para os acertos que me fizeram realmente desenvolver meu alemão. Eu sei que nem todo mundo, obviamente, está solteiro ou é solteira, ou está aqui num país de língua alemã, enfim, Alemanha, Suíça, Áustria. E a depender de onde você esteja no Brasil também não é fácil você conhecer um alemão ou uma alemã, mas eu tenho que realmente falar para vocês, confessar para vocês que ter namorado em alemã realmente me ajudou bastante com o idioma. Muito, muito mesmo. Assim, um absurdo. Amigos nativos me ajudaram bastante. Então, realmente é muito importante que você faça amizade com algum alemão ou com alguma alemã, ou se você é solteiro, solteira, procure um parceiro ou uma parceira nativa, que isso com certeza vai te ajudar. Um outro acerto foi ter consumido e ainda consumir podcast. Em alemão, obviamente, porque é um alemão natural. A pessoa está ali se comunicando e tal, às vezes tem uma outra pessoa também no podcast, e é muito bom porque você se acostuma com o alemão mais real. Um outro acerto, canais do YouTube. Então, eu gosto de alguns temas, eu sigo lá alemães, alemãs, que falam sobre esses temas de uma maneira natural, e realmente você consegue desenvolver bastante a compreensão auditiva quando você consome algo que é o alemão mais real e não algo formal demais. Uma outra coisa, fóruns de internet, comentários no Face, comentários no Instagram, leio tudo. Tem erros de alemão pra caramba, mas é um alemão mais natural. Fóruns de internet também. É claro que você não vai abrir mão de desenvolver sua gramática para focar só em ficar lendo comentário no Instagram, comentário no YouTube dos alemães. Não é isso que eu estou querendo dizer.
mas isso também ajuda, é complementar. Então, realmente, eu comecei a mapear onde tinha um alemão mais natural. Por exemplo, avaliação na Amazon. Você clica num produto lá, enfim, e você vai ler os comentários, avaliações dos clientes. É um alemão mais natural, entende? Então, tudo que está relacionado ao alemão mais natural, um alemão do dia a dia, eu consumi e ainda consumo, porque o importante é que você tenha autonomia, tenha liberdade, entenda e se faça entender no dia a dia. E agora eu vou te passar de mão beijada o meu método de como falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Caneta e papel tá aí, né? Anota. Estou seguindo meu roteiro aqui. Olha só. O método ADD, que é alemão do dia a dia, é o meu método, eu foco nisso, que é o método ADD. Então, o método ADD é dividido em 4 pilares. Independência, não fluência. O que é isso? Você vai focar no primeiro momento em se tornar independente no alemão, não em ser fluente. Por quê? Fluência pode demorar muitos e muitos anos. Ser independente no idioma, não. Ser independente é resolver as coisas do dia a dia sem depender de ninguém. Para você atingir a independência, você consegue fazer um estudo completamente direcionado, mapeando as áreas ali do seu dia a dia e estudar o vocabulário dessas áreas, obviamente, áudios, expressões, fonética, para que você realmente fale com uma pronúncia correta e tudo mais. Então, primeiro pilar, foque na independência, não na fluência. Segundo pilar que você vai fazer, frequência e não quantidade. Ou, enfim, não quantidade, não volume. O que é isso, Ravile? Você vai estudar todos os dias alemão, ter contato diário com o idioma e não pegar um dia só, sabadão eu vou estudar aqui 4, 5 horas porque eu não estudei a semana inteira. Não vai funcionar. É parecido com academia. Você tem que ir todo dia para você realmente alcançar um bom resultado. Se você está vendo esse vídeo até aqui, é porque você quer muito acelerar seu aprendizado de alemão. Então, estou te falando o meu método. Frequência, todo dia um pouquinho, é melhor do que um dia só, várias horas. Então, frequência, não quantidade. Terceiro pilar, motivo forte. Você precisa realmente saber por que alemão é importante para você. Olha, por que alemão é tão importante para mim assim? Porque se não for tão importante, dificilmente você vai conseguir pagar o preço ali e realmente num prazo ali de meses conseguir se manter disciplinado ou disciplinada. Por quê? Imagine só que é importante para você aprender alemão. Só que não é importante para você aprender japonês. Mesmo que alguém fale, toma aqui um curso de japonês gratuito, você vai aprender japonês em 6 meses e você vai conseguir mudar de vida morando aqui no Japão e etc. Aí você começa a estudar japonês, mas se você não tiver um motivo muito forte para realmente estudar japonês, você não necessariamente tem um sonho de morar lá, a cultura não te agrada tanto, porque eles são fechados, isso, aquilo outro, você realmente não vai conseguir, provavelmente você não vai conseguir continuar estudando, se você não tiver motivação. Claro que a motivação pode estar relacionada a muita coisa. Uma simples realização pessoal, uma curiosidade em relação ao idioma, ganhar melhor, morar em outro país, ou mesmo ou ser professor daquele idioma. Então, a motivação pode vir de vários lugares, mas você precisa saber por que alemão é importante para você e anotar isso. Porque isso vai fazer com que você pense da seguinte forma: cara, alemão realmente é importante para mim. Eu estou morando aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça, e se eu aprender alemão, eu vou dobrar o meu salário. É uma motivação muito boa, né? Dobrar o salário. E aí você pensa o seguinte, você anota isso, e esse é o motivo pelo qual você também quer aprender alemão mais rápido. E pelo fato de você ter encontrado um método, ou aplicar um método que é eficiente, você vai pagar o preço para que você atinja aquele objetivo, porque você tem um motivo. Próximo pilar, modulação do ambiente. Se você não modular seu ambiente, vai ficar muito mais difícil para você. Modular o ambiente é realmente ver com quem que você está andando, o que é que você tem ouvido dessas pessoas. São pessoas que te colocam para cima, têm o mesmo objetivo que você? Ambiente, obviamente, não é só pessoas, é realmente onde você mora, o que é que você costuma consumir. Você é uma pessoa muito mais voltada para... O seu copo está meio cheio ou está meio vazio? Você é mais otimista ou mais pessimista? Sabe? É você realmente mapear, modular seu ambiente para que o ambiente favoreça o seu crescimento, o seu desenvolvimento no idioma alemão. Então, o método alemão do dia a dia é dividido nesses 4 pilares que eu mencionei. Rotina de estudos, para você atingir o objetivo em 6 meses. Você vai usar uma ferramenta para aumentar o seu vocabulário, você vai usar o Anki, e nesse programa você vai cadastrar frases que você vai utilizar
no seu dia a dia e você vai ouvir com muita frequência no seu dia a dia. E você vai usar essa ferramenta todos os dias até atingir o seu objetivo. Você também, na rotina de estudos, você vai ter acesso a um texto envolvendo algum tema do dia a dia, com técnicas de leitura, para que você realmente consiga aprender bastante com esses textos. Você tem que ter acesso ao áudio de cada um desses textos e técnicas de compreensão auditiva e de pronúncia, porque você vai pronunciar aquilo que você ouviu, enfim. Existem técnicas muito eficientes para que você melhore bastante a compreensão auditiva num espaço curto de tempo. E existem técnicas também para que você pronuncie cada vez melhor as palavras e frases alemãs. E a rotina de estudos também envolve gramática funcional. Infelizmente, é difícil você escrever razoavelmente bem alemão, falar razoavelmente bem alemão, com zero de gramática, que é um idioma com várias declinações, muita coisa você não consegue pegar de ouvido assim. Então, é importante você também estudar gramática alemã, mas uma gramática funcional, que você estude aquele tema e você saiba por que aquele tema é importante. E você vai saber que aquele tema é importante quando você tem acesso à explicação do conteúdo e os exemplos que são dados na aula são exemplos do cotidiano. E a pessoa fala, tá vendo esse assunto aqui? Se você dominar ele, ele vai ser importante para que você se comunique, para que você comunique essas frases aqui, ó. E saiba o que você está fazendo quando você escrever em alemão. Então, realmente, muito importante ter uma gramática funcional ali na sua rotina de estudo. E continuando, para falar o alemão do dia a dia em 6 meses, você tem que dividir os estudos em 4 fases. A fase número 1 eu chamo de fase de aquecimento, que corresponde ao A1.1. Fase número 2, fase de fundamentos, que corresponde ao A1.2. Fase 3 é a fase de transformação, que corresponde ao A2 completo. E a fase 4 é a fase da independência, que é o B1 completo, com assuntos do B2 e C1, que são indispensáveis para a pessoa ser independente no idioma. Eu vou explicar. Na fase 1, que é a fase de aquecimento, você não precisa se preocupar com gramática. Você vai se preocupar com vocabulário básico e com exemplos práticos que realmente vão fazer com que você se interesse pelo idioma e vão fazer com que você realmente pegue aquelas frases, aqueles exemplos, e já consiga colocar ali na sua rotina. Mesmo que você não se comunique em alemão, em algum momento ou outro você vai soltar algum pedido, vai falar alguma coisinha ali na padaria, no restaurante, e você vai colocar para fora aquele alemão que você já está aprendendo desde o dia número 1. Realmente, nessa fase também de aquecimento, é a fase que você vai dominar toda a fonética alemã para que você consiga ter uma boa pronúncia. Aí nessa fase você vai trabalhar o alfabeto, e muita gente subestima, né? O alfabeto e tudo mais. Tem gente, às vezes, que tem um B1, tem um B2 e não sabe o alfabeto alemão. Não sabe como é que fala J em alemão, ou confunde o V com W, né? Como é que fala, por exemplo, em alemão, letra Z. E é necessário você saber isso. Porque às vezes você está na ligação ali, ó, você fala o seu nome e a pessoa não entendeu o seu nome. A pessoa pede para você soletrar e você, poxa, até tem um B1 em alemão aqui, mas não sei nem soletrar. Então, subestimou o A1.1, a aula de alfabeto. Então, nesse A1.1, você realmente vai aprender vocabulário mais básico. Ó, alfabeto, pronomes pessoais. Como é que fala em alemão? Eu, você, ele, ela, e assim por diante. Números, o verbo ser e estar, artigos, o verbo haben, que é o verbo ter, dias da semana, estações do ano, 2 meses do ano, períodos do dia, tempo e clima, estado civil, possessivos, né? Meu, teu, tua, dele, dela, negação, profissões, enfim, vários temas básicos, adjetivos, partes do corpo, emoções, cores básicas, roupas, horas, números, uso da palavra das, advérbios de tempo, como preencher um formulário, números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, você tem que dominar esses temas básicos sem entrar em gramática para que não te desestimule. Porque se você desde o comecinho entra em gramática, aí já começa a achar o idioma complicado demais. É importante que nesse começo você realmente tenha acesso a todo esse vocabulário básico. Em aulas curtas, 10, 15 minutos, aulas leves, com material com desenhos, com cores, uma experiência melhor ali na aula para que você realmente tenha motivação de continuar. Você terminou essa fase, você vai continuar com muito mais tranquilidade, porque aí você já adquiriu um certo hábito de estudo, aí você entra na fase 2, que é a fase dos fundamentos. Na fase número 2, você vai trabalhar textos com áudios do dia a dia e uma gramática funcional desse nível A1.2, que está dentro dessa fase aí dos fundamentos. Você vai continuar colocando as frases no Anki, né? Mais ou menos ali 20 frases úteis todos os dias.
E aí, aqui nessa fase de fundamentos, você vai aprender com facilidade os 3 casos alemães, né? O nominative, dative, acusativo. E você vai entender na prática como é que tudo isso funciona. Obviamente, você vai aprender mais coisas do que isso, mas isso aqui é um resuminho. Fase número 3, fase da transformação, que é o A2 completo. Nessa fase, você vai continuar tendo acesso a textos com áudios, mas os textos são mais elaborados. A gente vai usar conectores, né? Por quê? Depois, então, aí, usar preposições um pouquinho mais ricas, né? Para que realmente você consiga ir ampliando ali sua desenvoltura na hora de se comunicar. E você, obviamente, vai trabalhar uma gramática funcional desse nível é 1.2. Então, também nessa fase, você vai ser capaz de falar no passado e você também vai continuar colocando frases úteis todos os dias no Anki para que você consiga atingir seu objetivo dentro desse período de 6 meses. Então, nessa fase 3 da transformação, você vai aprender a falar com mais riqueza de detalhes, justamente por causa do uso de conectores, preposições e tudo mais. E a quarta fase, que é a fase da independência, é o B1 completo, com alguns assuntos de B2 e C1, que são indispensáveis para que você seja independente no idioma. Vai continuar trabalhando com textos e áudios do dia a dia, só que ainda mais ricos, usando, por exemplo, o conjuntivo, né? Eu poderia, eu teria e etc. Usando frases passivas, né? Eu não fui perguntado, por isso que eu não respondi. Então, eu não fui perguntado é uma frase passiva, por exemplo. Usando o genitive, ou perguntas indiretas, né? Você poderia me informar se a loja vai estar aberta amanhã e etc. Ou frases relativas, por exemplo, tá vendo aquela mulher que está no balcão? Ela vai poder te ajudar com o teu problema e tudo mais. Ou usar conectores duplos, por exemplo. Quanto mais eu foco no alemão do dia a dia, mais rápido eu aprendo e etc. Então, nessa fase 4 da independência, você vai ter uma fala mais rica e bem mais independente. E, obviamente, você vai estudar uma gramática funcional desse nível e continuar colocando e estudando frases no Anki todos os dias. Então, é nessa fase 4 que você realmente vai aprender tudo o que você precisa para falar com autonomia e dignidade. Eu realmente espero que vocês tenham anotado, porque se vocês aplicarem essas estratégias, elas vão acelerar muito o aprendizado de vocês. Então, os ensinamentos desse vídeo aqui foram para te ajudar como falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Então, coloque tudo em prática, porque imagine só que daqui a 6 meses é possível ter uma comunicação independente e o quanto isso abriria portas na vida de vocês. Então, grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.